Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da valorização da vida e para isso nós convidamos a professora, a doutora Rosinha Barbosa, que é do Departamento de Psicologia da UFPE e uma das referências pernambucanas e nacionais nessa dimensão da valorização da vida e da prevenção do suicídio e saúde mental. Bem-vinda, professora Rosinha. Oh, muito obrigada, Marcelo, por tantos elogios, né, que é muita generosidade sua, e eu quero agradecer o convite por estar aqui fazendo esse trabalho com você, que Legal. me tem E autoestima. beleza. A gente, essa expressão, né, valorização da vida, a gente colocou também em função, talvez no fundo, assim, muitas pessoas têm medo de usar a palavra suicídio, né? Vamos falar de prevenção do suicídio e tal. Então, e também mais valorização, a ideia de que existem, né, organismos importantes como o CVV, né, o famoso CVV, Centro de Valorização da Vida. Mas o que que você entende por essa ideia de valorização da vida? Olha, para mim, Marcelo, são todas aquelas ações, né, individuais e coletivas que a gente faz, né, sempre baseado, amparado numa cultura de paz e solidariedade, de escuta, de acolhimento, não é? De aceitação, de compaixão e a autocompaixão também. Então, todas essas ações que remetem à nossa subjetividade e uma aceitação e compreensão nossa e também do outro. Então, tudo isso, para mim, é valorização da vida. Não sei se eu fui clara. Eu falei tanta coisa. Muito bom. Deixa eu lhe perguntar outra coisa, ainda dentro dessa dimensão. A importância das campanhas, né, contra o suicídio, como principalmente o Setembro Amarelo, né? Porque a gente vê alguns debates, eu já vi isso, algumas pessoas dizendo, porque se a gente vai alardear a dimensão de informação e contra o suicídio, isso às vezes pode ter efeito colateral, talvez é melhor não falar certas coisas, falar outras. Como é que você vê essa discussão, você que está tanto tempo aí dentro dessa caminhada, né? Dessas campanhas, da expressão, de falar, de trazer à tona as questões do suicídio mesmo? Olha, Marcelo, é de super importância você falar. Agora, tem que ter cuidado no que você vai falar, porque o que acontece? Por que que por que foi que ficou essa coisa dessa proibição de se falar do suicídio? Foi por conta de algumas divulgações nos jornais de suicídios, e algumas pessoas vão imitar aquilo. Então, é a forma como você fala, mas você falar em ações de a prevenção, então, a própria Organização Mundial de Saúde, em 2016, foi feito um levantamento, então foi visto que os adolescentes e adultos jovens de 15 a 29 anos, em 2016, eles constituíam era a população que era a segunda causa de morte no mundo. Então, eles fizeram uma infografia, como se fosse um grande banner para pais, professores, escolas, colocando os sinais de alerta e os fatores de proteção, porque era importante que se falasse daquilo porque você tem que mostrar quais são as situações de risco, quais são os sinais de alerta. E se você não fala, fica velado. Então, o que tem que se ter cuidado é a forma de você divulgar. Então, você fazer uma divulgação. O sensacionalismo que faz. Então, aconteceu isso que eu chamo do caso Werther, né? Então, foi publicado esse caso e ocorreram inúmeros suicídios.
Então, todo caso que a imprensa divulga, então, o que a crítica é para você não ficar, né, como se fosse fazendo propaganda, né, como se fosse uma pessoa que de coragem que fazer. Então, a imprensa pode ajudar demais, né? Eu acho que tem que ser feito isso. Precisa muito, muito mesmo. Então, essa infografia saiu em 2017, no começo de 2017. E em 2020 já tinha havido uma pequena redução, não é? Uma pequena redução, que passou do segundo lugar para o quarto lugar. Uma pequena redução, mas são milhões de pessoas que estão nas causas de morte, né? Então, o suicídio realmente precisa ser falado nas escolas, né? Então, agora mesmo, quando houve esse suicídio na aplicação, acho que você soube, né? Um rapaz de 11 anos que suicidou, então, assim, eu fui falar lá e mostrando a importância da gente falar e da gente sempre ter uma escuta, como a escuta é valorização da vida. Inclusive, eu acho que você conhece o professor Sérgio, ele fez uma palestra onde era intitulado Ele Daisy, né? Que também é psicóloga do SPA, mostrando escutar é cuidar. E cuidar é valorizar a vida. Professora Rosinha, o SPA, né, Óbvio, Serviço de Proteção de Psicologia Aplicada, psicologia né, Serviço aplicada. de Psicologia Aplicada. Fale um pouquinho desse serviço, né, os casos que têm chegado, né? Olhe, porque eu sou coordenadora do SPA desde 2017, e eu sou coordenadora desse programa de prevenção do suicídio e promoção da resiliência desde 2016. Então, a gente inicialmente fazia só o acolhimento. Então, um professor, que é amigo nosso, disse que era importante ter um plantão psicológico de prevenção ao suicídio. Aí eu fui no serviço de psicologia aplicada, falar com a coordenadora da época, solicitando para a gente fazer um plantão psicológico lá. E a gente começou. Depois essa coordenadora saiu e eu que fiquei. Então, a gente tem nesse serviço. Então, nessa pandemia, Marcelo, a gente, a gente parou assim, os atendimentos presenciais e a gente ficou fazendo atendimentos online. Só um plantão para toda a comunidade acadêmica. A gente restringiu a comunidade externa, que a gente sempre atendeu, e ficamos só com a comunidade acadêmica, porque estava tendo muitas dificuldades, todo mundo, e diversos estudantes que estavam que fora da sua cidade, né, dos seus familiares, demais estudantes aconteceu isso, e as pessoas muito isoladas. Então, o serviço de psicologia aplicada, ele consta com 7 psicólogos, 3 assistentes sociais, agente administrativo, e tem feito assim um trabalho excelente nessa parte, porque o plantão ocorre lá e às vezes quando tem vaga a gente indica para uma pessoa de lá ficar acompanhando a pessoa. Então, realmente dá uma força enorme a todas essas ações de tentativas de suicídio. A gente vê muito essa questão. E o PRPS, porque o plantão era no SPA, porque a gente só trabalha, tem alguns psicólogos com a gente voluntário no Programa de Prevenção ao Suicídio e Promoção da Resiliência, que é o PRPS. A gente não está fazendo, a gente só faz o acolhimento. Mas é impressionante como pessoas se inscrevem de São Paulo, porque a gente só fazia aqui, só o pessoal da UFPE, ou algumas pessoas de fora que apareciam. Mas agora o acolhimento é online. Então, vem gente da Bahia, vem gente de São Paulo, de vários locais, porque essa situação de pandemia deixa a gente numa instabilidade muito grande.
emocional. É muito grande e a gente fica muito preso, fica muito só. Você não pode conversar, não tem quem lhe escute, é muita solidão. Então, é uma incidência incrível de conflitos familiares, enorme, enorme. E uma tentativa de suicídio uma incidência muito grande desse período da pandemia. Inclusive, né, a própria Organização Mundial de Saúde alerta para os cuidados com os cuidadores. Então, inclusive, tem diversos artigos sobre isso, né, mostrando como os cuidadores eles estão arrasados, alguns deles, e muitos se suicidam. Não sei se você viu esses artigos, essas falas, né? Porque é uma sobrecarga de trabalho, se exige muito de um cuidador e não lhe dá o suporte. E todos os cuidadores precisam de um suporte, porque a temática é muito forte, é muito forte. Exato, de fato a gente tem visto isso. Eu também coordeno, né, como coordenador do espaço de diálogo e reparação, que a gente também faz trabalhos de escuta empática, acolhimento, mais voltado também para conflito, convivência. Temos visto isso, né, às vezes aparecem questões dessa dimensão de perda de ânimo pela vida e tal, principalmente nos trabalhos que a gente faz também, das dinâmicas e trabalhos de constelação familiar, né. E aí a gente indica muito também ao Serviço de Psicologia Aplicada e ao CIS, aos organismos que também já trabalham diretamente com né, de fato trabalham com a saúde mental. Esse é um ponto bem importante, ter essa rede toda, né, de apoio aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo já voltamos a conversar com a professora a doutora Rosinha Barbosa, né, lá do Departamento de Psicologia da UFPE, nesse tema importante da valorização da vida. Já, já. Estamos de volta no programa Realidades, conversando hoje sobre um tema bastante importante, que é a valorização da vida, com foco aí na prevenção do suicídio, e temos a presença ilustre da professora, a doutora Rosinha Barbosa, né, que coordena lá o serviço de psicologia aplicada no UFPE e é professora do Departamento de Psicologia. Professora, os casos mais frequentes que você vê, o tipo de dor, demandas que aparecem em torno dessa questão né, do ânimo e desânimo em relação à vida e que vocês têm trabalhado, têm acompanhado e têm visto, né, dentro da área da universidade, mas também fora. Olha, Marcelo, quando teve início a pandemia, qualquer caso de suicídio, qualquer aluno que falasse, então eu era acionada, porque os alunos não podem fazer essa parte, pelo PRPS, né? E pelo SPA, a gente ficou fazendo um acolhimento a todo mundo, né? Então, o que a gente observava no começo? Então, por exemplo, teve uma pessoa que estava fora de casa, ela fazia um curso aqui, ela fazia uma pós-graduação, e ela pegou a Covid. E não podia contar com ninguém. Então, essa pessoa, eu fazia acolhimento a ela todos os dias. Porque ela estava só, e foi no início da pandemia, que era aquele horror. Quem pegasse estava como se fosse era uma condenação para a morte, né? Então, no começo, então esse foi um dos casos assim que eu me preocupava muito, mas finalmente ela passou essa época todinha, porque tem que esperar aqueles dias todos, e não foi uma coisa forte. Era muito mais o psicológico, era todo mundo que a rodeava com medo que ela morresse, os familiares com medo que ela morresse, sem ninguém poder vir. Então, assim, ela morava distante daqui, morava no interior de Pernambuco. Mas depois, o que foi acontecendo
foram muitas dificuldades de muitos estudantes da pós-graduação. Então, eu atendi vários estudantes eu acolhi da pós-graduação, porque alguns havia uma exigência muito grande de uma produção e a pessoa não tinha condições de produzir, porque emocionalmente ela não conseguia. Então, isso foi uma coisa muito forte que houve no começo, não é? Da pandemia. Aí agora, né, agora a gente está em outra fase, então a gente retomou, pelo PRPS, a gente retomou o acolhimento desde janeiro. A gente começou a acolher no dia 25 de janeiro, a gente já começou a abrir o acolhimento. Né? Então, assim, ficou quase que com fila, mas a gente fez uma coisa mais intensa para não ir lá no SPA, muito grande também, a procura por acolhimento, por uma escuta empática, por uma escuta compreensiva, a procura por se encontrar, para se ver. Foi muito, muito forte isso, mas foi menos do que no começo da pandemia. No começo da pandemia era assim, muito difícil tudo. Inclusive, Marcelo, foi uma coisa assim muito difícil, porque tinha pessoas que elas não tinham local para ficar em casa, para ter sigilo. Então, era muito difícil, uma pessoa ligava para conversar e não podia falar. Aí tinha que ser por chat, escrevendo, e a gente respondendo. Então, assim, foram muitas dificuldades, assim, que ocorreram, mas, assim, o ponto da questão era muito o isolamento, a tristeza, né? A falta da convivência, a falta do aconchego. Tem muitas pessoas, estudantes, né? Muitas pessoas que moram só. Eu mesmo já morei sozinha um tempo. Antes de me casar, eu morava sozinha. Então, assim, não é fácil você morar só. Especialmente quando você sai de uma família grande. Né? Então, assim, tinha muitos esses sinais, né? Assim, que vai cambaleando para entrar numa coisa mais depressiva, né? E da importância de você ver outras coisas. Então, assim, naquela hora você fala, né? E Viktor Frankl, né? O que Viktor Frankl fala, então, a importância de você encontrar um sentido. Então, essas campanhas são muito importantes de prevenção ao suicídio. Então, você vai ver coisas que são saídas para você. Então, você encontrar um sentido. Então, como pessoas, por exemplo, a história de Viktor Frankl é uma luz para quem está no processo de dificuldade. Ele estava no campo de concentração, passando as piores coisas com aqueles prisioneiros, tudo era difícil. E ele sorriu porque ele tinha um sentido. E isso ele viu no campo de concentração, isso foi uma coisa que ele vivenciou. E você, quando tem um sentido, como é importante você encontrar um sentido para a sua vida. Uma coisa que você tem aquela meta. Como isso é importante para dar um gás à sua vida, dar uma motivação. Não sei se eu falei demais. Ah, muito bom, professora Rosinha. Nessa questão, qual a importância de a pessoa ter um lugar, né, alguém, e o efeito também da escuta, essa escuta empática, você falou, Viktor Frankl, eu me lembrei também do Carl Rogers, né, que faz muito Isso. parte da sua formação, né, desse grande psicólogo.
Eu me lembro aqui também da CNV, que foi o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, foi aluno do Rogers, né? E essa escuta, como é que você vê a importância dessa escuta? Então, você repare, Rogers, Roger foi uma pessoa iluminada. Não sei se você sabe, mas o Roger, ele foi psicanalista. Aí ele viu que não conseguia, né, compreender algumas coisas. Aí foi aí que ele começou a desenvolver essa escuta, que é a atenção centrada na pessoa. Olha, Marcelo, o nosso acolhimento é todo baseado, o do CVV também, e o nosso acolhimento é todo baseado na escuta empática de Rogers. É impressionante. Você acolhe pessoas que chegam muito mal. E quando elas. Você deve ter vivenciado isso quando você trabalha com EDR. Quando você acolhe a pessoa, quando você escuta sem crítica, você tem aquela aceitação. Ela se aceita e ela começa a encontrar saídas. É impressionante, parece uma coisa mágica, mas não é, é a aceitação que a gente precisa, né? A gente precisa também ter essa autocompaixão, desse auto-perdão, a gente precisa se aceitar e compreender. Então, você vai passeando e você vai vendo, você vai fazendo uma ressignificação daquelas suas dificuldades. Quando você é escutado e você consegue compreender algumas coisas, você ressignifica as suas dores. Então, a escuta empática, para mim, é primordial para um trabalho de valorização da vida. Legal, muito importante esse ponto, né? A potência da escuta, A né? potência. E sobre a questão da, digamos assim, conexão com a saúde mental, eu fico pensando assim, o que mais pode a pessoa fazer para cultivar dimensões que lhe dê uma resiliência, né? Como você fala também, lhe dê mais conexão, lhe dê mais coisas que possam ajudar nessa valorização da vida. O que você vê que a pessoa possa fazer de práticas, talvez PICs, né? Tem tantas coisas boas das PICs integrativas Coisas e tal. excelentes das PICs, eu acho. Essas práticas integrativas, eu acho assim, são especiais, tão especiais que elas foram integradas ao SUS. Essa aceitação, o auto-perdão, a gente aprende, Marcelo, a ser muito crítico e a gente reproduz. A gente reproduz essa crítica com a gente. Então, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito da resiliência, e a gente estuda ele, com todos os alunos que trabalham comigo, a gente trabalha, ele mostra o poder da resiliência. Então, ele começa falando em alguns aspectos, né, da relação consigo com o outro. Então, ele fala da autocompaixão, do auto-perdão, da autoaceitação. Como é que a gente pode? Então, ele fala em 12 aspectos. E nas relações que a gente também tem. Então, a gente tem que ter compaixão da gente e do outro. Então, eu acho que a gente precisa realmente ser sensibilizada e sermos sensibilizados por esse processo. Eu acho que precisa de uma educação continuada. Eu acho que é muito importante que se daria através das redes sociais, porque Importante esse são ponto. bilhões de pessoas. Muito importante. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo, está maravilhosa a nossa conversa. Temos que agradecer aí, né, convidar o nosso telespectador a assistir também, nos acompanhar no canal do YouTube, né, TV Universitária. Lá no canal temos um canal do TV O Recife, também na rede social do programa Realidades, né, temos a rede social, o Instagram. E agradecer muito a professora Rosinha Barbosa, professora doutora, Departamento de Psicologia, coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada da UFPE, uma grande referência aí. Obrigado, Rosinha, a todos, e até a próxima. Muito obrigada, Marcelo.